Quero convidá-los hoje ao Salmo de número 55 e pensarmos aqui um pouco nas grandes provas da nossa fé, com base na descrição que o salmista faz das suas dificuldades, da sua experiência com Deus, mas no meio de uma provação muito grande. Salmo de número 55, queremos usar como base para esta área, para este pensamento, as grandes provas que nós podemos enfrentar e como podemos vencer. Salmo 55 diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalta e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Oremos mais uma vez. Pai de misericórdia, nosso coração se aproxima mais uma vez nesta súplica a ti, para dizer que dependemos da ação do teu Espírito para buscar na tua palavra ensinos práticos que nos ajudem a vencer nos dias que vivemos. Nós te louvamos, Pai, pelo cuidado do Senhor sobre nós e rogamos que teu Espírito conduza a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não assistimos muitas notícias, mas mesmo sem procurarmos, estamos sempre recebendo informações, e muitas delas informações tristes. Nós estivemos acompanhando a guerra na Ucrânia, vocês também têm acompanhado, certamente, e este salmo, quando eu li, eu fiquei a pensar naquelas pessoas que tiveram que sair de casa e que tiveram suas casas destruídas, e pessoas que estavam deixando seus familiares para fugir, para salvar a sua vida. Esse salmo ele está retratando um momento que eu penso estar ligado com aquela situação da fuga de Davi do seu filho Absalão. Em 2 Samuel, capítulo 15, relata o acontecimento.
E muitos detalhes do Salmo, Davi transmite aquelas informações daquele acontecimento. E começa o texto descrevendo a angústia da sua alma. E eu não sei quantos de vocês já estão sofrendo consequências das mudanças globais, dos problemas que estão surgindo aí. Mas frequentemente encontramos situações como Petrópolis sendo destruída pelas águas, outros problemas, furacões. Há pouco tempo, ilhas de Portugal estavam sendo evacuadas, as famílias, milhares, por causa de uma possibilidade de um vulcão. Nós temos um mundo realmente transtornado, e não é só porque a notícia está chegando instantaneamente até nós. Acredito que realmente o mundo está sendo movido, né? A Bíblia diz que a terra cambaleará como ébrio, como embriagado, como bêbado. Então nós estamos vendo o planeta gemendo, na descrição também do profeta. E nós provavelmente estamos aqui ainda preservados de alguma maneira, mas pode ser que alguém de vocês tenha vivido também experiências muito duras, sofrimentos muito intensos. E eu creio que este salmo traz um quadro de grande sofrimento, de intensa dor, que pode nos ajudar a perceber as saídas que Deus prepara para aqueles que esperam nele. Porque a Bíblia diz e nos garante que juntamente com a provação, Deus proverá livramento. E essa expectativa nós sempre devemos ter ao passar pelas nossas provações, de que Deus não permitirá que sejamos tentados além da nossa força, que a tentação faz parte da nossa natureza humana, que as provas são parte da nossa existência aqui, mas que esse Deus pode coordenar os acontecimentos, primeiramente para que glorifiquem o seu nome, mas também para que sirva de bênção para nós, mesmo que não pareça agora, mas são recompensas eternas. Eterno peso de glória é a expressão dita pelo apóstolo quando se refere ao sofrimento. Ele diz que através das nossas provas, Deus está preparando um eterno peso de glória, uma descrição de uma recompensa eterna que Deus quer dar a nós, seus filhos. Podemos nós imaginar como o mundo vai estar daqui a alguns anos se continuar nesta sequência de acontecimentos, problemas naturais, problemas sociais, econômicos? Nós não sabemos, mas há um temor. E o Davi, ele está retratando a sua vida aqui nesse momento, e ele diz, ele começa com uma oração. É uma oração esse salmo, é um cântico. Mas ele começa clamando a Deus. Ele diz, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Uma positiva súplica e uma afirmação de natureza negativa. Ele diz, não se escondas, não me deixe. Porque parece que quando passamos pelos nossos problemas, parece que demora para surgir uma solução e nós ficamos um tanto perdidos, achando que a nossa oração não está sendo ouvida. Então ele está aqui enfatizando esta súplica, e ele diz no verso 2, atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído. Nós encontramos um homem aqui numa intensa prova e sofrimento profundo. E ele passa a descrever o seu sofrimento, e ao descrever, ele fala que ele está aqui gemendo, ele está em agonia. É uma súplica profunda, e que, na verdade, a Bíblia vai mostrar em muitas outras ocasiões, quando as pessoas encontraram na oração o seu lugar de esconderijo. Porque às vezes nós fazemos o nosso amigo, nosso vizinho, o lugar do nosso esconderijo. Nós vamos lá buscar consolo. Não está errado fazer isso. Mas eu creio que primeiro temos que chegar ao Senhor. Primeiro temos que ver que é ali naquele lugar secreto da comunhão do Senhor é que nós vamos encontrar o abrigo para as nossas situações de dificuldade. Ele usa aqui uma expressão na outra versão, usa aquela expressão, eu estou perplexo, eu estou perturbado. A situação que parece estar acontecendo, como eu disse, dá a entender que foi quando Absalão veio para tomar o reino de Davi, o filho de Davi, que veio para tomar o poder. Há aqui uma ideia que ele está dizendo, eu estou ouvindo os gritos, eu estou ouvindo o clamor na cidade,
as pessoas estão vindo dizer a mim, olha Davi, fuja, você já não tem tempo mais, o exército inimigo está vindo. E ele usa essas expressões, ele diz aqui que ele está perplexo com o que está acontecendo. Há uma outra expressão que aparece, soterrado em calamidades, exposto ao ataque furioso, porque Davi já está velho, nesta ocasião, se vamos relacionar com esse acontecimento. Ele já era velho, ele não corria facilmente mais, não tinha capacidade de fugir rápido. E ele então está vendo que o inimigo se aproxima com muita fúria. Ele diz que ele estava exposto a esse ataque, e ele usa expressões como aterrorizado com a destruição eminente. Ele sabia que, muito brevemente, o inimigo alcançaria a capital, Jerusalém, e ele estava aterrorizado. São sentimentos muito fortes, afligido, e com tremores incontroláveis. Sabe quando alguma coisa acontece muito grave e nós queremos controlar, mas não conseguimos? Já aconteceu consigo isso, com você isso? É possível acontecer isso. E o homem forte, o rei Davi, guerreiro que já conquistou tantas batalhas, parece descrever aqui que ele teve tremores incontroláveis. E ele estava mesmo aflito nesta hora. Então ele descreve durante muito tempo a sua aflição. E eu penso que é muito importante pararmos diante dessa descrição poética daquilo que ele sofreu. E pensar se por vezes nós também não estamos perdendo o nosso controle, o nosso corpo físico tendo reações que nós não controlamos. É possível sim, que as tribulações nos aflijam profundamente. Mas não devemos esquecer que o Senhor não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, com esta convicção, eu penso que Davi tinha esta convicção, porque nós vemos em várias ocasiões ele reforçar a sua fé e a sua visão de Deus. Eu não sei se vocês lembram da história de uma cidade chamada Keila. É quando ele foi para uma batalha e depois teve que retornar. Ele foi para ajudar os filisteus, e os filisteus ficaram desconfiados com ele, porque ele podia passar para o outro lado depois. E quando ele voltou e viu a fumaça, tudo estava queimado, ele com seus 600 homens, e o texto descreve que ao chegar ali, choraram profundamente, choraram desesperadamente, todos aqueles soldados valorosos, e queriam apedrejar Davi. E o texto encerra aquele acontecimento dizendo como se Davi se afastasse daquele círculo pesado de ataque e de situação sem resposta. Ele foi ao Senhor, e a Bíblia diz, ele fortaleceu-se no Senhor. E chegou com uma proposta. Colocou diante do Senhor, o Senhor aprovou. E eles foram e trouxeram seus familiares de volta, que tinham sido levados cativos. Que trágicas situações viveu este homem. Homem de Deus do passado. E nesse caso aqui ele usa essas expressões fortes. Ele diz que estava trêmulo, dominado pelo horror. Então, como cristãos, é possível sim que mesmo cristãos de fé encontrem momentos assim. Nós vamos ver um Elias que foge para a caverna, nós vamos ver outros homens de Deus que em horas como esta sentiram-se abalados. Até por isso temos a igreja. É por isso que temos irmãos ao nosso lado e confiança. Davi ainda tinha pessoas de confiança com ele quando fugia de Absalão. Mas se não tivesse, ele pereceria. Desculpe. Se ele não tivesse realmente pessoas de confiança ainda, que fossem usadas por Deus para o defender, ele teria perecido. Eu acredito que nós podemos passar momentos assim. Quando chegamos a um ponto aqui no versículo 6, ele diz, assim eu disse, ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Às vezes a nossa mente tem umas certas fantasias, parece, né? Nós achamos que não sabemos nem no que pensar. Então ficamos imaginando, se eu pudesse ter isso ou ter aquilo para solucionar o meu problema. E também não é incomum acontecer isso, porque não temos soluções, ficamos a fantasiar, a pensar em coisas que talvez não fazem sentido. Mas o sonho dele era poder voar rapidamente, porque essa era a necessidade. Ele percebia que se não fizesse isso,
ele poderia ser vencido, ser morto. Voar para longe, fugir para o deserto, ele diz aqui. Fugir para o deserto. Ele diz, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então essa é a descrição que ele faz. Se nós vamos lá para capítulo 15 de 2 Samuel, nós vamos encontrar ali algo interessante. Quando olhamos o capítulo 12, nós vamos ver que após o pecado de Davi, ele teve aqui uma declaração feita por Deus a ele. E é nesse momento que eu gostaria que nós parássemos um pouco na nossa reflexão sobre a intensidade da prova e percebêssemos que muitas dessas situações podem estar relacionadas a erros do passado. E esse é um momento que eu gostaria que nós parássemos e pensássemos que às vezes o nosso problema tem relação com alguma coisa que falhamos e que como vamos tratar esse problema que nós tivemos no passado e que talvez já foi acertado. Quando Deus fala com Davi aqui, nesse capítulo, primeiramente capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 9, Natã diz a ele, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Vamos para o capítulo 15, e vamos perceber o que aconteceu depois de problemas sérios com os outros filhos. Agora o Absalão, no capítulo 15, ele diz, versículo 1, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Quando vamos mais à frente, nós vamos descobrir que passou-se 40 anos, Absalão fazendo uma campanha para conquistar o reino. E Davi fechou os olhos para isso. Então nós vamos perceber que Davi, com aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer a ele, a prova que ele estava vivendo tinha relação com uma disciplina ou com um problema que ficou do passado. Sim, tinha. E ele deveria sofrer consequências porque ele cometeu aqueles erros no passado. Embora foi perdoado no sentido que não morreria por causa da sua culpa. Então, quando Davi está lamentando esse quadro em que Absalão está vindo com o seu exército, nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus queria punir, permitiu Satanás atingir Davi, Davi está clamando a Deus por socorro, e Deus está também preparando socorro para ele. Então, as nossas dificuldades são decorrentes do quê? São causas naturais, são situações que nós não temos noção do porquê estão acontecendo conosco, ou as nossas dificuldades e provas, elas têm uma relação com erros que cometemos. E aí precisamos ver duas questões ainda. Já confessamos e acertamos o nosso erro, porque Davi confessou, e nós temos salmos que descrevem a sua profunda confissão, onde ele diz que seus ossos estavam doendo por causa do seu pecado. Capítulo 32, capítulo 51, ele vai descrever a dor do seu pecado. Ele tinha tratado, mas as consequências ficaram. E Deus tinha dito, você vai ainda sofrer consequências, porque o pecado em si foi perdoado, mas o mal virá sobre a tua família, né? Então, qual é a razão das nossas provas? Eu creio que precisamos identificar isso. Precisamos identificar se aquilo que estamos sofrendo tem relação com erros cometidos e não acertados, ou se aquilo que estamos sofrendo tem relação com erros já acertados, mas que ficaram consequências. Independente, temos de Deus o socorro, se nós o buscarmos, se nós clamarmos por Ele. Independente da origem das nossas provas, Deus ainda quer nos atender. E é isso que percebemos aqui nessa história. Porque Davi começou a fuga, nós vemos que então a descrição do Salmo dá a entender aqui mesmo de uma guerra civil, talvez, os gritos na cidade, ele descreve isso. Ele diz que haviam muitas vozes
descrevendo a calamidade e impactando a sua vida e quebrando toda a estrutura da sua alma, e ele só encontrou em Deus a solução enquanto fugia. Nós lemos também aquele inimigo dele, inimigo secreto até aquele momento, e começou a jogar pedras em Davi no caminho. Nós vemos aqui a descrição dele do sofrimento mais intenso que ele teve, quando o seu melhor amigo, com quem ele ia para o templo, agora se voltou contra ele, Aitofel, o nome dele. Então, nessa descrição do sofrimento, e olhando um pouco a razão do sofrimento, nós encontramos a situação de Davi, desesperadora, mas amparada ainda pela mão divina. Naquela história de Absalão, nós encontramos Davi fugindo, e depois conhecemos a história que Absalão foi morto e Davi retornou para o palácio. Nós encontramos Aitofel, que era a descrição do versículo 13, ele diz que era homem, amigo, meu íntimo amigo. Versículo 14, consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Então ele descreve a traição da parte de Aitofel. Qual é a situação de Davi nesse salmo? Não temos dúvida alguma que é consequência do passado, mas que Deus também quer perdoar e quer nos fortalecer para que tenhamos ainda vitórias. Ao mesmo tempo que Satanás requer direitos para destruir Davi, Davi ainda tem o socorro de Deus. Como nós olhamos o nosso passado, desde que conhecemos Jesus Cristo? Quais têm sido as nossas decisões nesse tempo da nossa vida cristã? Como nós temos vivido de forma que possa glorificar a Deus em todas as nossas atividades, em todas as nossas áreas. Nós tivemos nesse período alguns temas que temos desenvolvido, e um deles foi voltado para o nosso testemunho dentro do espaço virtual. Temos visto muitos problemas, pessoas se voltando para o uso da internet para destruir a sua própria vida, com excesso de vídeos, talvez, distraídos com toda a tecnologia que há, e até entrando em questões muito mais sérias, perdendo a sua vida, perdendo o seu casamento, perdendo tudo o que tem, plantando, semeando no terreno onde o inimigo vai, então, destruir as suas vidas. Eu não sei qual é a nossa condição, mas eu sei que Deus aqui está atento à situação de Davi, mesmo quando o seu problema é uma consequência do pecado dele. Nós temos 3 semelhanças aqui, situações semelhantes nessa descrição desse traidor. Nós temos o Davi, que foi traído por Aitofel. Nós temos também a pessoa do nosso Salvador, traída por Judas. E nós temos também, no decorrer dos anos, o povo de Deus sofrendo situações assim, de decepção com amigos. E devemos tentar seguir o exemplo de Davi. Não no sentido de desejar a morte para os seus inimigos, porque hoje, no Novo Testamento, temos o dever de amar aqueles que nos ofendem. Mas quando somos ofendidos, devemos ter a mesma visão de Davi de levar a Deus o nosso clamor. Quando temos os desafios, os desacertos, talvez, as situações difíceis que surgem na família ou na igreja, devemos ter a mesma visão dele, de chegar a Deus e dizer: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. De chegar a Deus e dizer a Deus que nós queremos encontrar nele o nosso refúgio, a nossa segurança. Uma terceira situação aqui é quando Davi faz afirmações da sua fé, da sua confiança. Nós vamos encontrar diversos momentos em que ele sai daquele espaço de grande angústia e consegue expressar a sua convicção de fé. E eu acredito que este é o ponto central onde nós devemos colocar a nossa vida. Ele fala no versículo 16: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Independente do problema que temos,
nós temos aqui o socorro de Deus. Ele diz, eu, porém, ele confronta com as atitudes desse seu amigo que o traiu, ele confronta com o poder tão grande que vem para destruir o seu reino, destruir a sua vida, mas ele diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Onde está o nosso lugar de socorro, de refúgio? Nós também podemos dizer, como ele disse, que vamos invocar a Deus quando todas as nossas estruturas estão sendo abaladas. Nós também estamos encontrando em Deus respostas para a nossa vida quando nossa situação está sendo destruída, nossa base, nossa estrutura. Nesse versículo 16, nós podemos relacionar com Hebreus capítulo 10, versículo 12. A carta aos Hebreus nos ensina a nos aproximarmos ao Senhor com todo o coração. Hebreus capítulo 10, nós encontramos na verdade anotei a referência errada aqui, mas o escritor diz, cheguemos com sincero coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Este é o princípio estabelecido por Deus. Mesmo quando ele tinha no passado uma realidade em que ele falhou, nesse presente momento Davi tinha consciência de que tinha sido perdoado. E Hebreus nos diz esta palavra, cheguemos com sincero coração e inteira certeza de fé. Se nós queremos triunfar na nossa vida cristã, precisamos ter a nossa consciência purificada. Precisamos ter consciência de que os erros foram tratados e não voltar àqueles pecados tratados. Aquilo que Deus já perdoou, aceitarmos como perdoado. E mesmo que tenhamos consequências, possamos chegar com esta certeza de fé, tendo um coração puro para clamar a Deus. Por esta razão e com esta segurança é que Davi diz, eu, porém, invocarei a Deus. Se nós temos consciência de pecado não tratado, como nós vamos ter coragem para invocar a Deus? Como podemos dizer a Ele, eu, porém, invocarei a Deus, se o nosso coração está em conflito com erros não tratados, com pecados não tratados? O versículo 17, ele diz, no Salmo 55, de tarde e de manhã ao meio-dia orarei. Ele diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. E clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Qual tem sido a nossa regularidade na oração? Nós temos um momento especial, reservado diante de Deus, para orar ao Senhor? Aqui é interessante que parece que era um costume dos judeus, porque Daniel também fazia 3 vezes ao dia. Nós não temos a obrigação de marcar 3 vezes ao dia, mas será que temos tido momentos especiais para clamar ao Senhor? Então, se nós temos esta disposição, o salmista fez este compromisso, no meio da sua crise, separar um espaço especial para clamar ao Senhor, reconhecendo que esta era a única saída. O versículo 18, ele descreve isso, ele diz, livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Aqui ele já descreve o livramento. Que bom quando, ao passar pelas nossas dificuldades, nós chegamos a este ponto, e nós podemos dizer, te damos graças, Senhor, porque nós vencemos este desafio. Eu já contei uma vez, em outro local, a nossa pequena experiência de estar num local onde não conseguíamos chamar o socorro, o guincho ou alguém, porque não tínhamos nenhuma informação desta rua, porque era uma estrada no meio da mata, em que o nosso carro, além de ter o pneu furado, e não conseguirmos tirar o pneu reserva, com muita facilidade, depois conseguimos, claro, ainda tínhamos visto que o nosso vidro tinha sido quebrado, isso lá em Portugal já. Nós costumamos dizer que é um país muito mais seguro.
mas acontecem também assaltos, e o carro foi quebrado, nossa bagagem foi levada, e depois de não percebermos isso, entramos num sítio, num lugar para ver uma paisagem, um mirante, e percebemos que além do vidro quebrado, o pneu estava furado, e nós estávamos quase chegando à noite sem ter como comunicar para dizer rua tal, endereço tal. E dessa forma lembramos que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além da nossa força. E lá foi um momento de experiência, em que oramos mais ou menos meia hora até conseguir tirar aquele pneu que estava ali cravado na ferrugem, porque nunca usamos, né? E pudemos sair dali. Algumas das pequenas experiências que têm muito significado quando somos nós que experimentamos. Nós temos um grande significado quando nós temos esta comunicação com Deus e percebemos que a lembrança da palavra de Deus nos fortalece em momentos como este. Eu não sei qual é a tua experiência com o Senhor. Eu não sei quando foi que você percebeu um livramento de Deus assim. Não sei se foi na área da saúde, na área financeira, na área familiar, mas nós temos muitas famílias sendo destruídas por problemas familiares, por problemas financeiros, e vemos pouco esse clamor profundo como o do salmista. Temos visto que os crentes parecem buscar solução em todos os outros lugares. Na área financeira, vão aos empréstimos. Na área familiar, talvez vão ao psicólogo, vão a outros meios humanos para resolverem, não fazem um compromisso de oração. Estamos vendo muitas situações de calamidade na família, na sociedade, em que as pessoas não conhecem este recurso que Davi conheceu. E por esta razão, independente da razão, da causa dos nossos problemas, Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer responder à nossa súplica. E quando o salmista apresenta isso, no versículo 19, dá a entender que ele está se escondendo na justiça de Deus aqui. Quando no versículo 19 ele diz: Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Deus aqui é visto como aquele que julga retamente. E a confiança plena de Davi na justiça divina, e que Deus ouviria a sua voz, e que Deus trataria daquela situação. Qual é a nossa situação? Há alguma situação semelhante em que estamos sofrendo com ataques, com acusações, com problemas relacionados a outras pessoas semelhantes a essas que atacaram Davi? Aqui está uma resposta para nós. Ele está dizendo que ele confia plenamente, que ele se esconde na justiça divina. Ele diz: Deus, o Senhor que julga, o Senhor sabe como tratar essa situação. Verso 22 é o final do Salmo, e mais uma vez há uma afirmação no final. Uma afirmação de confronto. Ele mostra a realidade do mundo, dos inimigos dele, e ele finaliza dizendo: mas eu em ti confiarei. Eu não sei se vocês já perceberam que quase todos os salmos de Davi têm esta mesma sequência. Ele descreve a intensidade do seu problema, ele descreve os caminhos por onde ele buscou soluções, e geralmente é em Deus. E depois, no final, ele tem uma afirmação, ele diz positiva, ele diz: eu confiarei no Senhor. Se nós conseguirmos também lidar com as nossas situações de conflito desta forma, nós seremos crentes vitoriosos, que vamos deixar também marcas para os outros depois. Vamos deixar testemunho para aqueles que vierem depois de nós. O que é que estamos deixando? Semelhante a Davi, ou transmitindo talvez o desespero dos nossos problemas para aqueles que estão conosco? Como igreja de Cristo, podemos caminhar triunfantes, se nós percebermos que a dinâmica deve ser esta. Vamos sofrer, sim, dificuldades, com certeza, mas podemos clamar ao Senhor, e que podemos chegar no final e glorificá-lo através das nossas dificuldades. Eu sempre lembro as situações muito complicadas, como por exemplo de Lázaro, Maria e Marta. Como Jesus podia construir esta história
sem permitir que Lázaro chegasse à morte. O seu amigo, aquele lugar onde ele recebia todo o apoio ali próximo de Jerusalém. Aquela família tão querida, tão amada, mas ele tinha que deixar chegar àquela condição de morte para que pudesse fazer a grande obra de ressurreição e essa história maravilhosa que temos hoje. Deus pode usar nossas vidas também para construir histórias marcantes de fé, de comunhão, de vitória. Todos nós somos muito fracos para enfrentar os desafios que estão pela frente. Todos nós teremos talvez grandes problemas nos próximos anos. É a previsão que temos tido. Mas como nós vamos enfrentar isso? Em outro salmo, ele pergunta, se os fundamentos forem destruídos, capítulo 11, o que o justo poderá fazer? E a resposta vai ser esta do final. Eu, porém, confiarei em ti. Se cada um de nós tivermos esta disposição de marcar esse compromisso com o Senhor, eu vou te buscar, Senhor. Eu vou ter um tempo exclusivo contigo e eu quero chegar ao final e deixar um marco histórico, os pais para seus filhos, os amigos para os seus amigos, um marco desta comunhão, desta vitória, dessa experiência de dizer, Deus realmente não falha. E quando Ele for agir, Ele não age pela nossa justiça, mas Ele age porque Ele nos justifica em seu próprio Filho. Então não vamos ficar desesperados porque não merecemos, mas vamos ficar gratos a Deus porque nos tornou merecedores em Cristo. Para qualquer situação, podemos nós triunfar. E se cada um de nós, como crentes, reconhecemos isto, que Deus quer construir na sua vida um modelo para o outro, a igreja será muito forte. Porque muitas vezes ficamos olhando só para os líderes, só para os presbíteros, só para quem tem uma atividade de liderança numa escola dominical, com crianças talvez, não percebemos que cada crente tem este mesmo desafio, de viver essa experiência com Deus e de poder no final declarar, eu, porém, confio em ti. Se outros estão caindo, eu, porém, confio em ti. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de deixar Deus construir em nós, com experiências pequenas ou grandes, talvez, mas diante do que vier neste mundo, tenhamos a graça de olhar para cima e formar e firmar um compromisso cada vez maior com o Senhor. Amém.